Olá pessoal, o professor Marcos Martini aqui com vocês para mais um quadro do nosso grandioso processo da auriculosofia. Vamos trazer mais um episódio de hoje e vamos falar sobre o uso ou não de gelo nos tratamentos convencionais. Então, e como é que nós interpretamos o uso do gelo dentro dos tratamentos da nossa percepção oriental dos processos de cura. Então, o uso de gelo, ele foi bastante aceito por conta da diminuição do processo da inflamação. Porém, o uso indiscriminado desse gelo veio ao longo do tempo trazendo diversas complicações, especialmente para as pessoas que aderiram a esse tipo de prática. Porém, ele já ganhou uma conotação bastante assertiva dentro da sociedade, onde cada situação que acontece, sejam elas os traumas físicos que geram lesão e dificuldade de movimento, na grande maioria das vezes são tratados com gelo. E o que para o conhecimento oriental isso é um crime, porque imagine você que uma determinada pessoa lesionou o seu tornozelo. O que acontece inicialmente? Um processo inflamatório, que é natural, que é um processo que vai gerar muito líquido na região, muito líquido intersticial, que vai fazer com que células reparadoras cheguem através da corrente sanguínea para reparar aquele processo. Vai haver inflamação, vai haver processo de inchaço, calor e uma migração de muitas células. Por isso que acontece a dificuldade de movimento, que é necessária nesse momento para que aconteça a reparação tecidual. E posteriormente essas células deveriam voltar para a corrente sanguínea e serem atualizadas, recicladas ou eliminadas do corpo. Mas, dependendo da lesão, o que acontece é que acaba acontecendo uma migração excessiva dessas células que acabam morrendo por ali e ali vão ficando. Especialmente quando se coloca gelo na região, porque o gelo ele tem a característica de contrair. Quando ele contrai, ele aprisiona e ali muitas células vão chegando e vão ficando. Isso vai gerando uma memória celular naquele local. O correto a se fazer, de acordo com a visão da medicina tradicional chinesa, é gerar o fluxo naquela região. Então, mesmo que aconteça ou que haja inchaço e dificuldade de movimento na região, que ocorre também a mudança de temperatura local, nós devemos utilizar de recursos que vão gerar fluxo naquela região para que essas células que estão ali paradas, depositadas, possam voltar para a corrente sanguínea e vão seguir o seu caminho de serem recicladas ou eliminadas. Com isso você garante uma fluidez de células novas que vão chegando na região para reparar e as células velhas vão saindo. E uma das formas da gente conseguir isso é através da colocação de calor na região. Compressa de sal grosso quente, que eu gosto de recomendar muito, uso de massagem local com óleo ou uma substância que vai gerar calor e vai gerar fluxo, substância com vinagre, canela, sal grosso, pode ser um banho de escaldapé, pode ser a compressa do sal grosso sem água e sem nada na região local, para garantir que haja permeabilidade capilar naquela região e que aconteça o fluxo, inclusive a desestagnação de todo aquele processo. Com isso, nós conseguimos muito melhores resultados, e, principalmente, nós não vamos ter as interrecorrências daquela mesma lesão não ter sido reparado de forma adequada, que é o que acontece em muitas situações através do uso indiscriminado do gelo. Então, se o processo inflamatório é um processo natural, por que é que se tenta tanto frear esse processo com o uso de gelo e de anti-inflamatórios? É contra o processo natural daquilo que é um processo de reparação tecidual normal e que todo mundo estuda isso em algum momento, especialmente os especialistas que trabalham com isso. Estudam tanto o processo inflamatório, mas são tão contra ele quando utilizam desses recursos de anti-inflamatório, de uso de gelo, que é para frear esse processo inflamatório. Então não faz sentido algum. Nós devemos entender, aceitar e auxiliar esse processo de reparação tecidual. Por isso que dentro da auriculoterapia, nós utilizamos bastante do recurso da sangria ou do recurso da moxa,
que vai fazer com que aquela região que está sendo afetada, quando nós estimulamos através do pavilhão auricular na área lesada, como no caso do tornozelo, nós encontramos vasos naquela região, ou encontramos estagnações, ou simplesmente encontramos o ponto mais sensível, mais dolorido. Nesses casos, correlacionado com aquela problemática, nós abrimos mão lançamos mão da sangria, do processo de sangria, para reparar mais rapidamente aquela região que está em processo de recuperação. E nisso o processo acaba sendo bastante adiantado. O bom de se fazer esses processos naturais, né, e corretos fisiologicamente, é que você vai reparar adequadamente aquela região que foi lesada, diferente do que acontece quando utiliza-se o gelo indiscriminado, por exemplo, porque você vai ter aquela memória celular e lá na frente, quando a pessoa já se recuperou, né, adequadamente, já está conseguindo andar sem dores, duas situações podem acontecer. Eventualmente ele vai fazer um esforço excessivo naquela região e vai lesar aquela região com mais facilidade. Ou quando acontecem mudanças climáticas, né, por exemplo, vai começar a chover, ou vai acontecer uma mudança de temperatura, a pessoa sente aquela região gritar, avisar que aquele processo está acontecendo. Isso acontece porque aquele local não foi restaurado adequadamente. Você pode ter restaurado o fluxo sanguíneo, mas não reparou o fluxo energético naquela região. Então, essas sutilezas, uma dor de vez em quando, que acontece quando aquele processo já está recuperado, são indícios de que ocorreu naquela região uma cicatriz tóxica, que deixou uma marca, uma memória e que precisa ser reparada para que a pessoa não venha a ter outro tipo de lesão na mesma região em que aconteceu a primeira. É como se ela tivesse ficado danificada, tivesse ficado fragilizada, não tivesse sido reparada adequadamente. É por isso que nós que estudamos e vivenciamos, né, todo o contexto filosófico da medicina tradicional chinesa, nós temos esse entendimento e quando nós utilizamos, nós observamos que faz muito mais sentido, que traz muito mais resultado do que o uso, por exemplo, indiscriminado do gelo, que é um processo antinatural. Quantas e quantas vezes eu já tive que consertar, né, tratamentos inadequados de pessoas que chegavam com muito tempo, né, depois da lesão, ainda estarem com a região comprometida, ou seja, teve uma torção de joelho, né? E aí a reparação foi feita com o quê? Com gelo, fisioterapia, né? Movimentos e tudo mais, mas de certa forma não estava, já tinha passado o tempo em que ela deveria estar totalmente restabelecida, mas não estava. E aí, qual foi a conduta utilizada? O uso de gelo, até a ponto de aparecerem queimaduras na pele decorrente do uso excessivo de gelo, o que não é incomum a gente observar. E aí nós passamos a, primeiramente, eliminar aqueles excessos, né, que aconteceram, ou seja, eliminar aquela memória correspondente ao uso indiscriminado de gelo. E a partir daí nós utilizamos, né, o tratamento adequado para restabelecer o fluxo sanguíneo e energético local. A partir daí os resultados começam a acontecer e a pessoa realmente se livra e melhora daquele tipo de situação que aconteceu. Logicamente, quanto mais rápido você começar a tratar da forma correta, melhores vão ser os resultados e ela não vai ter interrecorrência nenhuma em relação àquele tipo de comprometimento que ela teve. Então, analisem bastante o contexto dos seus pacientes e não utilizem gelo nem no primeiro momento em que acontecer a lesão. Aconteceu um determinado evento, comece a tratar de forma adequada, seja com ventosa terapia, seja com sangria local, seja com sangria auricular, seja com uso de moxa, seja com uso de calor local, compressa de sal grosso, escaldapé com vinagre, sal grosso e canela. Então, recursos existem aos montes para que você possa utilizar. Utilize aqueles que forem mais corretos, evitando, né, esse tipo de tratamento inadequado para que vocês consigam obter os melhores resultados para as situações diversas que forem acontecendo no seu cotidiano terapêutico. Perfeito? Então era mais ou menos isso que a gente tinha para falar para vocês hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo quadro de auriculosofia. Esperamos que isso esteja fazendo sentido para você e se você gostou
daquilo que nós viemos trazendo para você, comente aqui abaixo, traga a sua opinião, se isso fez sentido ou se não fez sentido para você, comenta aqui com a gente, para que a gente possa também discutir de forma mais ampla todos esses assuntos que a gente vem trazendo para vocês. Um forte abraço e até lá.